Sejam bem-vindos a mais um programa Câmara Mulher. Hoje vamos falar sobre a mulher na sociedade, os espaços que elas têm conquistado cada dia mais na saúde, na educação, tecnologia, ciência e em diversas áreas. Mas isso também exige muita dedicação e enfrenta vários desafios. Para falar sobre humanização, acolhimento e saúde mental da mulher, recebemos a psicóloga Cláudia Rocha neste programa de hoje. É um prazer. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho, sobre as nossas experiências, sobre as nossas vivências de assuntos tão importantes, tão sensíveis a todos nós, não só para as mulheres, mas para toda a nossa sociedade. Me sinto muito honrada com esse espaço aqui, quero agradecer já de início, e o que eu puder contribuir, eu estou aqui à disposição. Cláudia, para que nossos telespectadores te conheçam um pouco, nos fale um pouco sobre a sua trajetória e o que a motivou a ser psicóloga. Então, meu nome é Cláudia Rocha, Sou psicóloga e o que me motivou a entrar para a psicologia é justamente a minha curiosidade de entender o ser humano, as pessoas, o contexto, os contextos sociais, por que as coisas funcionam de determinadas coisas, buscar explicações para o mundo que é maravilhoso, é gigantesco. Eu sempre fui muito sensível, muito curiosa, então não me restou outro caminho a não ser ir buscar estudar a mente, como funciona a mente, como é que funcionam as pessoas, o comportamento, os pensamentos, as emoções, os sentimentos. E através da psicologia eu comecei a me entender melhor e me posicionar melhor também nos contextos sociais e no mundo. Cláudia, as mulheres hoje, elas exercem vários papéis, Mãe, filha, esposa, dona de casa, mas também existe uma mulher além disso na sociedade. Você pode fazer uma análise para a gente sobre isso? Então, se a gente for estudar o processo histórico do feminismo, das mulheres, nós sempre fomos marcadas, as nossas histórias foram sempre muito atravessadas por resistência, A gente teve que lutar para poder conseguir votar, a gente teve que lutar para entrar no mercado de trabalho, até hoje a gente luta para conseguir se manter no trabalho, nos lugares, nos espaços de poder, nos espaços de liderança. Então, em todo momento, em todo espaço que a mulher ousou querer fazer parte, Hoje a gente minimamente ainda está um número muito reduzido na Câmara Municipal, na Câmara Legislativa, enfim. Então, os espaços, eles são extremamente povoados por homens. Então, a gente sair do nosso lar, para sair do lar, que as pessoas consideram como se fosse um ambiente cotidiano, tranquilo, Todo mundo sabe que o espaço do lar de uma dona de casa, a gente tem uma jornada exausta, cansativa, e a gente não via muito falar que as mulheres estão preocupadas em cuidar da sua beleza, cuidar da sua saúde mental. Por quê? Porque o espaço cotidiano doméstico já era por si só um lugar muito tranquilo, que era o que é oferecido para nós. E aí teve mulheres ousadas que entenderam, não, esse espaço aqui não é só isso que eu quero ser. Eu quero ser, além de ter uma família, além de ter um marido, além de ter meus filhos, eu quero conhecer o mundo lá fora. Então, historicamente, o nosso percurso é de luta, é de resistência, é de estar provando o tempo inteiro que a gente é capaz, que a gente tem competência. E é isso, assim, eu acredito que ainda nós vamos demorar muito tempo para chegar, ter uma sociedade que seja um pouco cômoda para nós, no sentido de que a gente tem que ficar provando o tempo inteiro que a gente é boa, que a gente tem inteligência, que a gente sabe pensar, que a gente sabe administrar, que a gente sabe liderar. O ano passado a gente fechou com um número assim, altíssimo de violência contra as mulheres, E ainda continua o número crescendo, então a gente precisa muito avançar. As mulheres precisam se conscientizar da força que elas têm em qualquer espaço que ela tiver, seja dentro do lar ou seja fora, na sociedade, trabalhando. Todas nós temos um papel fundamental para formar uma corrente de força, de bem, para poder ajudar umas às outras. E nesse contexto, Cláudia, é preciso olhar com mais humanidade para a mulher?
nós estamos precisando de olhar não só para a mulher, mas para todo mundo com muita humanidade, porque a gente vive num mundo capitalista. O que a gente consegue perceber é que não existe mais esse tempo para a gente pensar na nossa humanidade de forma das nossas fraquezas. Por quê? Porque não é nos exigido muita performance. Você tem que ser perfeita, além de você, né, que a gente está falando de mulher, além de você ser bonita, malhada, você tem que ter saúde mental, você tem que dar conta de cuidar dos seus filhos, do seu marido, do seu emprego. Então, nos é cobrado muita performance, nos é cobrado dar conta de tudo, e na verdade hoje a gente vê que essa fragmentação desses papéis, dessa fragilidade, dessa busca pela saúde mental tem trago a pauta da mulher para esses espaços, inclusive iguais o que a gente está aqui hoje. Por quê? Porque a gente precisa passar a mensagem que nós não somos super-heroínas, que por trás da figura do gênero, né, e da mulher, tem um ser humano que sofre, que tem suas angústias, que tem seus sonhos, né, que tem as suas perguntas, que tem os seus medos, que também tem seus pontos fortes, né, que tem a sua resistência, que tem a sua perspectiva. Enfim, falar de mulher e falar de humanidade é falar de reconhecimento de um ser que precisa ser visto dentro das suas fraquezas e dentro das suas possibilidades. Você tocou num ponto importante, porque a mulher é cobrada o tempo todo. Ela tem que ser forte, né? E como lidar com essas cobranças? Como que fica a saúde mental dessa mulher? É bem complicado, assim, a gente falar de saúde mental num espaço, né, que quando eu descrevi aqui, e realmente as pessoas vão pensar assim, ela está falando de um espaço, então, de luta, então é um espaço que é o tempo inteiro uma queda de braço. Sim, realmente é um momento que a gente precisa pensar no descanso. Quando a gente para pensar assim, não, eu vou descansar um pouquinho, que agora eu estou num lugar tranquilo, na verdade a gente sabe que é uma sociedade estruturalmente pensada para a competitividade, para as mulheres ainda é pior. Então, assim, falar da saúde mental é justamente falar sobre o quê? Vamos nos reconhecer como ser humano? O que eu estou precisando neste momento, na altura do campeonato da minha vida? Dentro da minha profissão, eu já conquistei o que eu queria, tá? Quais os desafios que eu tenho dentro da minha profissão para que eu não adoeça? Independente se eu sou mulher ou não, a gente sabe que quais são as dificuldades específicas para a mulher e específicas para o homem no determinado lugar que ela está. Então, a gente precisa olhar para além do que é posto, das regras, das normas, e nos enxergar primeiro como ser humano e tentar buscar soluções, ações, buscar saúde com um profissional, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, buscar alguém que possa, através da sua fala, da sua escuta, da sua experiência, te direcionar para um lugar que você encontre realmente soluções para um alívio, para encontrar barreiras, para encontrar resiliência, para poder dar conta de continuar bem no lugar que você escolheu estar. E tem a questão além das dificuldades, tem essa cobrança, mas muitas vezes, até mesmo por ser forte, né, e por ser resiliente, as mulheres às vezes não enxergam limites, mas é preciso enxergar limites, né, Cláudia? Você falou uma coisa importantíssima. Tudo parte do princípio de que se você não colocar limites, o outro, o tempo inteiro, as coisas, as falas, vão estar sempre te atravessando. E a gente, com essa ideia de que a gente precisa parecer forte, a gente é obrigado a parecer forte para se sustentar em determinadas situações, a gente guarda muita coisa. E esse guardar muita coisa, essa emparedar muita palavra, guardar muitas coisas, a gente se torna distante de quem a gente é. Então, buscar o autoconhecimento, fazer a pergunta, eu estou fazendo no mundo que eu gosto? O que eu quero para o dia de amanhã? Esse é o trabalho que eu escolhi? Sim. Mas o que eu preciso fazer para continuar no lugar que eu estou sendo feliz, sem me perder, sem perder de mim? Por que eu deixo, às vezes, uma situação, uma pessoa falar algo comigo que eu não gosto? E a gente vê muito aí nos lugares que a gente visita,
a dificuldade que as pessoas têm de dizer não. E essa dificuldade de dizer não, às vezes, te sobrecarrega. Porque se as pessoas entenderem que você é aquela pessoa do sim, eu vou levar isso para a Cláudia, que ela vai pegar e vai fazer. Eu vou levar isso porque fulano vai fazer, e você não coloca limites, a tendência do outro é sempre jogar naquele que é mais fácil de absorver aquela demanda e transferir. A gente é o tempo inteiro transferindo para o outro, transferindo para o outro. E a gente o tempo inteiro também absorvendo as coisas do outro. Mas tem coisas que a gente não é obrigado a poder carregar. Então, saber fazer esse filtro, essa escuta, se autoconhecer, se colocar limites, olha, eu consigo ir até aqui. Eu falo isso em todos os sentidos, afetivamente, nas nossas relações afetivas, dentro do nosso trabalho, em qualquer lugar no espaço que você tiver, entender o seu limite, o que é seu, o que é do outro e até onde você consegue ir. Porque se você for uma pessoa que se encontra aberta para tudo, aceita tudo, no primeiro momento que você aceitou passar por uma situação que te machucou e você não se posicionou, então as pessoas vão entender que você realmente aceita aquilo ali e você acaba sendo realmente aquele depósito de lixo mesmo. Porque tem pessoas que convivem com a gente que elas são realmente tóxicas, que elas realmente não deram conta de tratar das suas questões, e então elas vão despejando na gente. E a gente vai recebendo, imagina aí, durante o dia, a gente acorda, levanta aí 6 horas da manhã e vai dormir meia-noite, um exemplo. Nesse tempo todo, você está sempre exposto ao contato com o outro. E o outro vai trazendo para você, como você também vai levando para o outro. O que a gente quer deixar no mundo? E o que a gente quer receber do mundo? Parte do princípio da gente reconhecer e delimitar quem a gente é. E isso aí, tudo é a palavrinha mágica que você falou. Limites. A gente tem limites para escolher o que a gente faz e a gente tem limite também para escolher até onde o outro pode vir com a gente. E é muito importante essa questão do dizer não, né? Porque assim como dizer não, a questão de encerrar ciclos. Como você disse, a gente está sujeito o tempo todo a pessoas, a situações que se a gente não impor limites, se a gente não dizer não, a gente vai acabar normalizando, né? Sim, é verdade. E assim, é uma coisa tão interessante, assim, nos estudos que a gente faz e nesse tempo todo, que assim, eu falo que eu sou uma estudiosa mesmo de pessoas. Mas primeiro eu tive que aprender e descobrir que pessoa que eu sou. Se você, por exemplo, me perguntasse assim, Cláudia, quem que você acha que eu sou? Você, sério. Eu já tenho um ideal de algo que seja você. Mas isso não vai chegar nem 1% de que realmente você é. Por quê? Porque quem diz quem você é e quem diz quem eu sou eu mesma. Através das histórias que eu fui atravessada, através da cultura, através de como eu fui criada, do que eu penso do mundo, das minhas experiências. Então, saber quem a gente é, buscar, tornar a ser quem a gente quer ser no mundo, é tão assim, filosófico, mas é a mais pura verdade. Entender quem a gente é parte do princípio de olhar primeiro para as nossas histórias. O que é que me trouxe aqui? O que é que te trouxe aqui? Para onde a gente quer ir? Essas são as perguntas. Qual é o sentido da vida? Essa é a pergunta fundamental que permeia a cabeça de qualquer ser humano que você parar para conversar. E atravessa todas as pautas, porque nós não somos só, eu, Cláudia, não sou só a psicóloga, você não é só a entrevistadora, a jornalista, a advogada. Você tem várias coisas, você é uma contingência de coisas, eu sou uma contingência de coisas. Então, assim, cada um de nós carrega em si um mundo maravilhoso, mas também um mundo sombrio. E qual é a sua melhor versão? Nós não estamos acabados, nós somos seres inacabados. Ontem mesmo eu estava lendo um fragmento de Paulo Freire falando sobre a educação. E o bonito de amar a educação é que você ama o que está inacabado. Porque educar quer dizer conduzir, mostrar a alguém algo, apontar um caminho. Mas você apontaria um caminho para quem já acha que já sabe tudo? Não.
Então, a beleza da educação, a beleza de ser quem a gente é porque a gente pode ser o que a gente quiser. A gente é inacabado. E amar a imperfeição é que torna cada um de nós especiais. Por quê? Porque a partir do momento que a gente descobre que a gente é um ser humano dotado de possibilidades, mas que a gente também tem muitas fraquezas e muitos defeitos, e isso tá tudo bem, e não tem problema a gente errar, não tem problema a gente não saber, não tem problema você não conseguir entregar 100% do que as pessoas esperam de você, que eu acho que isso resume tudo que a gente falou até agora, é o que nos torna o que a gente é, buscar nossa autenticidade e entender, nós não somos 100%. Ninguém é 100%. Quem alcança o topo da pirâmide, quem está lá embaixo, em perspectiva de humanidade, nós somos todos a mesma espécie. Então a gente nasce humano, mas a gente torna-se humano pela história que a gente constrói junto com o outro. Muito interessante. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já para falar um pouco mais com a psicóloga Cláudia Rocha sobre os desafios da mulher na sociedade. Até mais! Voltamos com o programa Câmara Mulher, que hoje recebe a psicóloga Cláudia Rocha. Cláudia, a gente estava falando sobre a questão da importância de dizer não, da importância da mulher se colocar, né, nos seus lugares devidos, sem ter medo do que o outro vai pensar. E você já faz um trabalho muito interessante na Rede Municipal de Saúde aqui em Montes Claros, voltado para a humanização. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Nossa, eu amo falar sobre o meu trabalho lá na humanização. Então, eu cheguei para a secretaria com o desafio, né, de trabalhar com a comunicação, educação permanente e humanização. Então, inicialmente, eu fiquei uns 2 meses estudando o que eu poderia fazer para realmente exercer um bom trabalho dentro da secretaria. Então, que eu tinha que conhecer. E aí, eu descobri que tem, né, a política nacional de humanização, e lá a política nacional ela é bem clara quando ela fala que é preciso trabalhar a humanização dentro dos espaços de cuidado. Por quê? Porque nós estamos falando de uma relação de humano para ser humano. E aí foi a primeira pergunta que eu fiz: por que uma política de humanização num espaço que fala de cuidado, fala de saúde e fala de ser humano para ser humano? É justamente por isso. Porque é o ser humano que está envolvido na relação direta, e esse ser humano, se ele não tiver, né, dentro de uma perspectiva de cuidar da sua emoção, de entender o que te atravessa, ele acaba levando aquilo que é dele para o espaço de cuidado. Então existem ainda, né, e vão existir muitos conflitos justamente por isso. Porque uma coisa é você ser um servidor público e a outra coisa é você entender que servidor público é só o cargo que você carrega. Mas quem faz a coisa acontecer é a pessoa. Então a gente fala de humanidade e a gente fala de uma relação de trabalho. Eu fui então conhecer as unidades de saúde para entender, para ouvir as pessoas. E nesse espaço de cuidado eu entendi que o trabalhador, ele cuida do outro, mas ele não tem um momento para cuidar de si. Então a gente estabeleceu dentro das unidades de saúde rodas de conversa, clubes de leitura. Eu levo autores de literatura clássica, e já levei de Rubem Alves, O Alienista de Machado de Assis, até livros best-sellers internacionais. A gente já estudou as 48 Leis do Poder. Para quê? Para que neste momento que a gente estiver lá falando de uma obra, o sujeito aparecesse com as suas emoções. Então a gente entendeu que provocar essa sensibilização, mostrar para eles: ei, peraí, tudo bem, você está aqui como agente de saúde? Sim, mas o agente de saúde é um ser humano. Você cuida tão bem de você e da sua família do jeito que você quer cuidar de Dona Maria, que é sua paciente?
Aí eu comecei a ser provocativa, eu comecei a tocar na ferida deles. E essas feridas que já estavam abertas, porque se hoje você for conversar com um profissional de saúde, você vai entender a profundidade que foi, a ferida que foi, que a pandemia deixou para esses profissionais. Porque eles ficaram na linha de frente, cuidando da vida das pessoas, e esqueceram, tem alguns que até hoje não conseguiram entender que eles cuidam da vida do outro, mas que para ele estar naquele lugar, ele também precisa estar vivo. Então, eu acho que hoje as fichas foram caindo, porque teve o distanciamento da crise, da pandemia, e hoje ficou o sujeito isolado com todos os seus sintomas que ele adquiriu durante o percurso, que ele teve que estar na linha de frente, deixando de existir como pessoa para naquele momento exercer o profissional que ele é. Então foram médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ACS, todo mundo envolvido no processo. Naquele momento, para cuidar da vida das pessoas, esqueceram que eles também tinham vida. E hoje, quando você conversa com eles e pergunta, o que faz você acordar todos os dias e vir para este lugar? Ah, porque eu amo o que eu faço. Ah, tem pessoas que falam, é por causa do dinheiro, que também está válido, que precisa sobreviver. Mas só que quando a gente vai estudar, por exemplo, os filósofos que falam sobre a questão do trabalho, você vê que o trabalho é a essência do homem. E aí ela precisa fazer sentido, então precisa ter um sentido você levantar todos os dias, 7 horas da manhã, ir para a unidade de saúde, enfrentar às vezes uma comunidade que também está desgastada, porque nós estamos falando de um processo social, então as pessoas que vão procurar a unidade de saúde, elas não vão lá porque elas estão felizes, elas vão lá porque elas estão carregadas de uma dor. Essa dor, muitas vezes, não é nem física só, não é um braço quebrado, não é um sintoma de uma gripe, não é uma dor de cabeça. Às vezes elas estão lá atravessadas por um sofrimento que é da alma, por uma falta de comida em casa, por falta de segurança, por uma violência doméstica. Então, tudo que é o ser humano, atravessado dentro desse ser humano, atravessa a vida da pessoa que está lá na unidade de saúde. Então a gente foi para a unidade de saúde para mostrar para eles, ei, você é um ser humano. Se você não colocar limites, inclusive quando a gente vai, a gente precisa programar a unidade de saúde para aquele dia, por quê? Porque a comunidade também precisa entender que aquela 1 hora que tem uma roda de conversa, o servidor está cuidando da saúde dele. Por quê? Porque se ele estiver bem, a comunidade vai receber também um servidor acolhedor, mais humano, mais resolutivo, né? Que as pessoas buscam na unidade de saúde a resolução de seus problemas. Mas se você não entender que precisa de ter uma clínica ampliada, que o sujeito é para além da doença, que o modelo mecanicista, só doença e médico já está ultrapassado, que a gente precisa das humanidades se encontrando, se entendendo, resolvendo seus conflitos. Se a gente não entender isso, se a gente não levar essa mensagem para esse espaço, vai ficar insustentável. Cláudia, e é complexo isso, né? Porque assim, quem está ali cuidando da saúde esquece de cuidar da própria saúde, aí já vem essa marca, né, que infelizmente toda a sociedade vai levar, que a pandemia deixou, né? É impossível ter passado pela pandemia sem ter nenhuma marca, mas aí a gente falando das mulheres, as servidoras também, elas têm todas essas barreiras aí para serem enfrentadas, além das que enfrentam em casa, e tem essa questão de ser acolhedora, né? Sim, você falou um ponto importantíssimo, e até inclusive está muito moderno, né? Foucault fala que o homem é a invenção mais moderna que tem, porque ele sempre é o processo histórico que ele vive. Então não existe um homem só, né? O homem de antes não é o homem de hoje, a mulher de antes não é a mulher de hoje. Então os desafios das mulheres hoje são diferentes. Então a gente fala sobre as maternidades. Quando olha para a mulher, já acha assim, já pensa na maternidade como um ser que cuida, como um ser que entende, como um ser que administra uma casa, que se abre mão de si para cuidar do outro. E a prevalência do adoecimento mental nas mulheres é maior na saúde, porque nós somos maioria também nesse espaço. E nós já somos vistas como cuidadoras, a gente já nasce com esse mecanismo, vamos dizer assim, obrigatório.
Porque tem mulheres que abrem mão disso, não querem a maternidade, não querem ser a cuidadora, e tá tudo bem, tranquilo, mas a massa, o pensamento em massa, é que nós nascemos para cuidar do outro. Né? A gente vê nossas mães, eu só vou no médico, a mãe da gente só vai no médico na hora que ela não tem mais jeito, porque vai protelando. E hoje a gente está vendo que a mulher também, ao mesmo tempo que ela está na linha de frente, né? Ingrid Guimarães, quem não acompanha, eu acho que deveria acompanhar, aquela humorista, porque ela e a Mônica Martelli, elas duas são, assim, duas mulheres, 50 mais, que hoje falam da menopausa, assim, abertamente, que é uma pauta que eu acho que deveria ser obrigatória nos espaços de saúde para a mulher, porque hoje a gente já percebeu, né, a ciência já provou que a menopausa faz a mulher ficar emburrecida mais por causa da massa cinzenta, né? Isso Fernanda Lima apresentou em um programa. E se a gente for parar para pensar, a nossa perda de memória, ela não tem a ver só com o nosso cansaço físico. Sim. Ela está ligada aos nossos hormônios. Então, enxergar a mulher com esse contexto, assim, como essa máquina humana maravilhosa, mas dotada de hormônios que pipocam o tempo inteiro, que a gente altera o humor, que a gente até altera a nossa sexualidade, a nossa afetividade. Então, automaticamente, se eu sou uma mulher que eu estou alterada, né, por um processo de menopausa, ou seja o que for, eu vou estar alterada no espaço que eu trabalho. Então, hoje, assim, a gente vê o susto que as pessoas, as mulheres, sobretudo, estão tendo quando elas chegam num espaço que a gente vai falar assim, peraí, vamos sentar um pouquinho, vamos respirar, vamos falar de você? Se você perguntar para uma mulher, assim, não, igual se eu fizesse uma pergunta para você, quem você é, o que você gosta? Eu já vi isso nas rodas de conversas, elas demoram tempos e horas para conseguir formar o que elas são, por quê? Porque elas estão tão acostumadas que às vezes o trabalho também vira um espaço de fuga, sabe? E ficou um espaço de encontro também, que ela não sabe falar o que ela gosta, o que ela é. Ela não sabe falar das suas dores, ela não sabe falar das suas emoções, ela não sabe falar desses sentimentos. Então, hoje, nós estamos prezando muito, e eu estou sendo uma defensora da pausa. Vamos criar pausas, momentos de respiro, que a poesia fala isso. Respiro, para a gente entender que tipo de mulher que a gente é, que sociedade que a gente vive e como que a gente pode fazer para conseguir sobreviver, apesar das nossas dificuldades. Muito interessante essa questão da fuga, então, né, de buscar algo para suprir a sobrecarga é muito complexa e a mulher tem que ficar muito atenta, né, Cláudia? Eu queria que você pontuasse para a gente a questão da necessidade, além dessa pausa que você, né, tem sugerido, que tem realizado esse trabalho, mas a necessidade da mulher buscar, sim, uma terapia não como cura, né? Porque muitas vezes a gente observa que só vai procurar um psicólogo quando já está ali no limite já para explodir. Mas não é preciso esperar chegar nesse ponto, né? Não, outra coisa interessantíssima também, com essa atualização da NR1, né, se falou muito sobre a questão do gerenciamento de risco psicossocial, né? Já que a gente está falando da mulher no espaço de trabalho. E assim, o que a gente observa realmente é que elas esperam chegar no limite, né? A percussora no Brasil, que é a Isabela Campos, que fala sobre a NR1, que era uma jornalista, né, da Globo e tudo, desmaiou na frente das câmeras. A partir dali que ela foi tentar entender esse processo de trabalho com adoecimento mental. Então, assim, hoje ela fala com muita firmeza que não é preciso você esperar até a primeira crise, o primeiro desmaio, para que você busque ajuda. Então, é isso que eu tô te dizendo quando eu falo com você que a gente vai para a roda de conversa e a gente é provocativo. Por quê? Porque a gente começa a tocar numa ferida que ela tá sangrando e ela colocaram um band-aidzinho nela e o tempo inteiro, quando você fala, ela se abre. Então, é importantíssimo buscar ajuda nos primeiros sinais de estafamento, de esgotamento, de esquecimento, levar o esquecimento, não como algo assim, eu esqueci porque eu tô cheia de coisas para fazer. Não, se você tá tendo alteração na sua memória, tem algo com você que precisa ser visto.
De repente, é realmente só uma conversa com o psicólogo, você fazer um acompanhamento terapêutico, vai te ajudar a encontrar saídas mais fáceis. Outras pessoas não, outras pessoas realmente, eles vão precisar de um especialista, de uma avaliação diferenciada, às vezes vai ser um ginecologista, que hoje, né, a gente já viu que a menopausa, ela está ligada diretamente às nossas questões psicológicas, emocionais. Então, às vezes, você vai precisar ir de um endócrino para você cuidar da sua tireoide, às vezes você vai precisar realmente do psiquiatra para te entrar com medicação, para que você possa ter sossego, para descansar, para dormir. Hoje o sono está valendo muito. As pessoas hoje não têm capacidade de ter um bom sono e elas não conseguem desligar, a mente não consegue desligar, porque excesso de estímulos, o tempo inteiro a luz da internet, o tempo inteiro alguém te falando o que é bom, o que é ruim, o que é felicidade, o que é tristeza, muita violência, porque a gente vê muito mais estímulos negativos, né? E aí a comparação, evitar comparações, as mulheres têm muito disso. Antes de vir para cá mesmo, eu estava olhando no espelho, eu falei, gente, eu fui fazer um procedimento que não deu certo, mas falando sobre o limite, cuidar da saúde, cuidar da pele, cuidar do cabelo, cuidar da aparência, ela é muito importante. Mas só que a vida nossa, quando tudo que está em excesso precisa ser visto. Então se você está o tempo inteiro, outra coisa, quantas mulheres belíssimas que você olha para elas, gente, essa mulher não tem defeito, não, ela foi fabricada, e realmente ela foi fabricada, e ela não encontrou um limite para parar com aquela automutilação. Na psicanálise a gente estuda sobre isso. Mexer no corpo, se tatuar, se cortar seu cabelo, tudo tem um sentido que seu inconsciente está tentando te mandar uma mensagem. Então o que a fala não dá conta, a gente escreve no corpo. Então excesso de plástica, excesso de botox, excesso de tudo na vida para cuidar da aparência, na verdade aquele sujeito está tentando, é o que você falou a palavra, tampar. Ele está tentando colocar no lugar algo de um vazio que infelizmente é uma notícia ruim que eu vou dar, mas não é uma verdade, é algo provado para quem estudou, né? E que não existe, ninguém completa o outro. Exatamente. A beleza nossa é justamente ser incompleto. Então, busquem ajuda, busquem acompanhamento. Eu falo dentro da unidade de saúde, falo aqui, existem equipes de profissionais que estão lá para acolher, para encaminhar, né? Outra coisa, se você tem um bom amigo, a importância dos amigos, a importância da amizade, inclusive também a gente vê textos que fala sobre que as mulheres precisam de ter amigas para sair e conversar. Então, assim, parar de criticar a outra, parar de se comparar com a outra, parar de rivalizar com a outra, né? A gente cresceu com isso, né? Às vezes mulheres estão lá no topo, Ana Paula Padrão fala muito sobre isso, e a gente tá lá no topo e às vezes porque a gente não consegue descansar naquele lugar, porque a gente sabe que se a gente bobear, vem alguém e passa uma rasteira, a gente não consegue dar a mão para outra, que também às vezes tem a mesma capacidade. Então é esse olhar, vamos descansar um pouco, vamos ver que a outra não é nossa rival, nós não somos inimigas de nós mesmas, vamos olhar pra gente com carinho, com os nossos defeitos, do jeito que a gente é, e buscar ajuda profissional, que a gente precisa. Excelente, é isso mesmo, é olhar para si, buscar cuidado, né, o cuidado da saúde mental e também não ter vergonha de pedir ajuda se precisar, não é isso, Cláudia? Muito obrigada pela sua participação. Vamos romper os silêncios e levar a nossa voz para todos os espaços, não só a voz de pedir ajuda, mas a nossa voz que nos posicione no lugar, que nos mantenha também no lugar que a gente sonhou estar, construir a nossa história e através da palavra mesmo. A palavra é a que cura. O programa Câmara Mulher fica por aqui. Você acompanha essa e outras entrevistas nas nossas redes sociais e também pela TV Câmara. Até mais!